Queridos amigos e amigas, que o Senhor nos abençoe com a sua paz. Na pessoa da Tuca, eu gostaria de agradecer, o convite, a oportunidade, a acolhida que aqui pudemos receber, eu, a Flavinho, Timóteo, esses amigos na família que vai se expandindo, a família dos laços do Espírito, a grande família fraterna que Jesus nos ensinou a buscar e a cultivar. Esses são alguns dos tesouros mais valiosos da vida e uma fonte especialíssima de nutrição para o espírito na jornada afora, especialmente nos dias de luta, nos desafios, nos testemunhos, como os discípulos de Jesus puderam aprender, em especial Simão Pedro, quando certa feita Jesus lhe disse: Pedro, os laços da alma, os afetos da alma, são laços misteriosos que hão de nos conduzir a Deus. E é isso que no fundo buscamos, toda vez que nos reunimos para falar do Evangelho, para recordar a figura de Jesus, para nos aprofundarmos na luz do Consolador. Um dos objetivos primordiais deve ser sempre a expansão desses laços, que serão para nós estímulo, apoio, que serão a alegria da vida. Então, gostaria antes de mais nada de agradecer por essa oportunidade, pela acolhida tão carinhosa, esperando poder retribuir com algumas reflexões que sejam úteis a todos nós em jornada pelos passos do Divino Mestre. E quando nós olhamos para um quadro como esse, para um cenário como esse que aqui nos beneficia, as palavras quase que são um mero adorno. Porque, em verdade, o que precisa ser dito, e é a todo tempo dito, pela misericórdia infinita de Deus, aqui já está sendo expresso, em palavras que são acessadas por outra via, que não a nossa audição regular. Quando Jesus fala dos ouvidos de ouvir, dos olhos de ver, do Evangelho, ele menciona esse outro tipo de percepção do espírito à medida que se desprende um pouco mais da matéria, da pressão, das ansiedades da vida material. Como não olhar para isso e não sentir-se alcançado por uma voz poderosa, sublime, divina, que nos fala do seu infinito amor por cada um de nós. Quando consideramos ainda, como aprendemos com o Espiritismo, que a Terra está longe de ser dos planetas mais adiantados, mas ainda assim encontramos tamanha beleza, nós ficamos a pensar o que não nos está reservado na infinita casa de nosso Pai. Os espíritos de outros orbes que se comunicam com Kardec, na Revista Espírita, por exemplo, chegam a dizer que as nossas mais belas sinfonias, as mais belas obras de arte, as expressões da natureza terrestre, nada são em comparação ao que nos aguarda, jornada fora, no Espírito em ascensão. Mas ainda assim, para nós que aqui estamos, é tão belo, é tão eloquente para nos falar sobre Deus, sobre a sua misericórdia, sobre a sua providência e o seu carinho para com cada um de nós. Espíritos ainda tão rebeldes tantas vezes, mas que já podemos receber tudo isso. Por isso me recordo do nosso querido Chico, quando certa feita em entrevista ele nos dizia que, sob as lentes da fé, uma folha de uma planta qualquer é mais bela que uma página de Shakespeare. Dos mais belos ou reconhecidos escritores que já passaram por este mundo, deixou-nos obras imortais. No entanto, diz-nos o Chico, aos olhos da fé, uma plantinha dessa, a folha, um detalhe de uma flor, um pequeno inseto, se pudermos ver quanto há ali de envolvimento, de preparação, de trabalho multissecular
no processo da evolução, para culminar naquele ser que cumpre uma função na obra imensa da criação, ficaríamos extasiados. Então, o nosso trabalho aqui é mais tentar compor com esse quadro que nos beneficia algo que possa vir ao encontro dessa beleza e dessa eloquência. Uma fala que não nos perturbe a contemplação, que faça nos aproximar ainda mais disso que aqui já temos, envoltos pela natureza. Como não me recordar aqui também de uma outra figura do Espiritismo, pela qual nutrimos uma profunda admiração, até pelo papel que teve em nossa trajetória de conhecimento do Espiritismo, de deslumbramento com a grandeza da mensagem espírita. Ele que tinha um apreço enorme pela natureza e sobre ela falou em muitas de suas obras, em especial em uma delas, intitulada O Grande Enigma. Pequena obra de uma grandeza indescritível. Refiro-me ao apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, que neste livro, além de tratar das grandes questões da filosofia, Deus, o bem, o mal, a criação infinita, a evolução do espírito, enfim, estas grandes questões de todos os tempos, ele dedica um capítulo para especialmente abordar a importância da natureza, nessa jornada da criatura por conhecer a Deus e no processo por se encontrar. Então vamos ver ali alguns capítulos com o seguinte título: o mar, o céu estrelado, as montanhas, entre outros. Porque queria Leon Denis nos convidar a esse outro tipo de experiência com Deus, para além daquela que o fazemos ao ler o Evangelho, ao nos instruir com as páginas de Allan Kardec. Essa experiência que é tão ou mais essencial quanto permitirmos-nos silenciar, deixando de lado algo de nossas preocupações comezinhas, das ansiedades que a vida terrestre nos projeta, para que, intimamente mais serenos, possamos, por exemplo, nos deleitar com o marulhar das águas, com o canto dos pássaros, com a beleza de uma flor. Pelo caminho vimos contemplando a beleza dos ipês nesta época do ano, as tantas palmeiras ali na região de Guaxupé, aqui mesmo nesta região, as serras que se erguem imponentes, tudo isso é nos falar de Deus, do autor de tal magnífica obra. Então, mais uma vez, o nosso intuito aqui, antes de mais nada, é convidar-nos a todos para que os nossos olhos, para que a nossa sensibilidade estejam mais atentos a isso que por si já bastaria para que a nossa fé nunca desfalecesse. Se os nossos olhos e os nossos ouvidos estivessem muito bem treinados, como um dia estarão, nem sequer precisaríamos tanto dos livros. Porque aqui estão os livros divinos, muito antes de Jesus ter vindo a este mundo. Já havia nos ofertado essa enciclopédia das leis de Deus, que se expressam nos mínimos detalhes da natureza e também da nossa própria vida neste cenário que nos foi dado para a evolução por hora em nossa jornada. Mas, pensando naquela imponente serra que guarda a cidade de Carmo do Rio Claro, cujo nome é interessante, evocativo, a Serra da Tormenta, nós pensávamos em refletir então sobre essa que é uma experiência que cedo ou tarde toda criatura encarnada haverá de viver. As tormentas do caminho, ou melhor, da travessia. E como não nos recordarmos, olhando aquela paisagem, né? Vimos chegando, vimos ali a represa, o lago, a serra ao fundo, como que somos projetados no tempo, pelas leituras que o Espiritismo nos proporciona, uma descrição de Emmanuel,
no livro Há 2000 anos, ou mesmo no livro Paulo Estevão, somos projetados àquela região da Galileia, ao mar de Tiberíades, também envolto em suas cercanias, pelas pequeninas cidades e pelas serras. E pensando na tormenta, no lago, somos levados àquela conhecida passagem do Evangelho, quando Jesus convida os discípulos a fazerem a travessia. E claro, vamos buscar transportar aquela passagem daquele tempo e daquele contexto para o nosso cenário de vida, identificando em primeiro plano que esse é o convite que foi feito a todos nós, que agora estamos fazendo a nossa travessia. Há alguns anos, para alguns mais tempo, para outros menos tempo, encontrávamos no mundo espiritual. E lá, por meio dos emissários de Jesus, nossos benfeitores, nossos amigos espirituais, fomos convidados a mais uma vez fazer a travessia. Quantas vezes já singramos esses mares da experiência terrena? Quantas vezes já naufragamos? Quantas vezes já passamos por momentos de calmaria, momentos de tempestade? Quantos veículos, quantos barquinhos diferentes, quantas companhias distintas, ou quantas vezes com as mesmas companhias. Mas o objetivo fundamental segue sendo o mesmo, especialmente de 2000 anos para cá. Fazer a travessia com Jesus em nosso barco. O que significaria dizer passar pela experiência material com a plena consciência do que ela é e do que devemos retirar dela, em termos de crescimento, aprendizado, principalmente aproximação do nosso existir, do nosso viver, do nosso sentir, do Divino Mestre. Esse é o símbolo da passagem do Evangelho, que mais do que um mero relato de algo acontecido há muito tempo e num local muito distante de nós, é algo vivo, quando entendido à luz do Espírito. Jesus convida-nos a fazer a travessia com Ele, pelo mar, pelo lago da vida. E os discípulos aceitam, nós aceitamos. Aqui estamos, tomamos um barquinho, temos o nosso veículo, iniciamos a jornada. A princípio, águas calmas, um horizonte deslumbrante. Mas eis que em determinado momento da travessia, Jesus está na polpa do barco, o horizonte se nubla, o mestre inicia a dormir e surge então a perspectiva de uma tempestade. Eis o núcleo primordial da lição. Quando a tempestade se anuncia no horizonte, os discípulos, perturbados, desajustados, ante o temor, ante a perspectiva do sofrimento ou do naufrágio, recorrem em desespero a Jesus. De uma vez desperto, faz a conhecida indagação, construindo esse quadro imortal, imperecível de reflexões a todos os seus discípulos. Onde está a vossa fé? Acalmando, por sua vez, a tempestade. Temos aí os elementos fundamentais que nortearam um sem número de corações ao longo desses milênios, desde o advento da Boa Nova. Quantos não foram os espíritos que, tendo por perspectiva a tempestade, ou se vendo colhidos pelas tormentas na travessia da vida, não voltaram suas mentes e seus corações àquela passagem, buscando ali o espírito da letra, a alma da lição. Jesus desperta em nosso barco, há de nos dar forças, há de nos auxiliar a serenar
toda e qualquer tormenta, toda e qualquer tempestade. Essa é a mensagem principal. Mas, para tanto, acrescenta Jesus a grande convocação a todos os discípulos seus de todos os tempos, desde então. Onde a vossa fé? Porque é a fé lúcida e sólida, bem embasada e bem cultivada, a que permite que a sua presença se faça mais viva e atuante junto de nós. A fé é o elo vivo que permite que o mestre ampare o discípulo, que possibilita que o divino amigo esteja presente e ativo junto de nós nos dias de tormenta e de angústia. É como se o mestre nos pedisse apenas uma coisa, para que o seu papel junto de nossas vidas pudesse ser cumprido. Eu preciso da tua fé. Eu preciso que você entenda o que é ela. Eu preciso que você a cultive, compreenda quais os momentos mais propícios para que ela floresça, para que a sua luz se intensifique. E é o que o Espírito Emmanuel, por exemplo, vai nos dizer numa bonita mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 40, intitulada justamente Tempo de Confiança. Emmanuel, nesta mensagem, comenta o versículo citado, a indagação de Jesus. Onde está a vossa fé? E Emmanuel então nos dirá que há momento propício para tudo na vida. Qualquer agricultor, lavrador saberá que existe um momento propício de plantar esse tipo de colheita ou de sementeira e aquele outro tipo de lavoura. Plantar uma semente num tempo inadequado é preparar-se para colher a frustração. Agora, plantar a semente em tempo certo, fazendo a parte que nos cabe, contando com o auxílio de Deus, é ter a certeza da colheita, abundante e farta. Então, todos os valores da vida, todas as conquistas do Espírito, as únicas reais e efetivas da vida, têm a sua ocasião mais propícia de desenvolvimento. E qual seria a ocasião mais propícia de desenvolvimento para a fé? Diz-nos Emmanuel. Os dias ridentes e tranquilos? As águas calmas e pacíficas? Ou, ao contrário, justamente as tormentas do caminho, da travessia? Eis a ocasião onde o discípulo será chamado a uma experiência mais profunda de confiança e de comunhão com o Mestre. Eis o momento em que ele sentir-se-á necessitado de algo que complemente a sua fragilidade, as suas limitações. Eis então, em tais circunstâncias, o momento em que ele nota o quanto carece daquilo que lhe falta, daquilo que o Senhor da vida lhe pode dar. Porque esse será um dos, se não o principal, objetivo da dor, da luta, das tormentas da vida. Um convite à aproximação do discípulo com o Mestre. Um estreitar de laços. Um aprofundamento da confiança. Uma sensibilidade que permita percebê-lo mesmo quando ao seu redor não vê um palmo além. Mas há uma presença ali, que só pode ser alcançada pelo olhar da fé. De modo que, lendo a mensagem do Emmanuel, poderíamos chegar a compreender ou a definir a fé como sendo uma divina luz que brilha mais luminosa quanto mais escura for a noite. A fé é a luz do Espírito que brilhará tão mais brilhante quanto mais escura ou quanto mais intensa for a noite ou a tormenta. Luz essa
que terá uma fonte. Parte do Espírito, mas parte da sua comunhão com a força soberana da vida, com o Criador. Porque entramos nesses dois pilares que juntos dão a completude do que é a fé. Recorrendo a uma outra mensagem de Emmanuel, comungar com Deus, ele nos dirá assim: não há direitos sem deveres, assim como não há comunhão sem fidelidade. Então ele compara a comunhão, que é essa relação mais íntima, planificante com o Criador da vida, como sendo um direito de toda criatura. Direito a ser adquirido. Mas precedendo todo direito, toda aquisição, existem os deveres. Não há virtude que se forme sem disciplina. Não há nenhuma conquista que tenha se feito sem esforço. Conquista real. Não os louros do mundo que às vezes nos beneficiam. Falo de conquistas reais. Nenhuma delas chega à nossa vida ou a fazer parte de nós sem aquilo que anteceda: disciplina, esforço, perseverança. Então, se a comunhão com Deus é um direito, a fidelidade é um dever. E, essencialmente, quando tratamos de fé à luz do Evangelho, algo que depois o Espiritismo também desenvolveria para nós, é preciso pensemos nesses termos. Fé, antes de mais nada, é fidelidade. Há um propósito de vida. Há um conjunto de princípios e valores que são a alma do Evangelho, que foram os norteadores dessas grandes almas que hoje admiramos e que, em suas jornadas, souberam se acender como tais luzes em meio às sombras de lutas, de desafios imensos, mas que transmitiram aos seus contemporâneos e à posteridade essa força, essa eloquência da fé. Então, falando de fé à luz do Evangelho, lembremos-nos sempre disso. Fidelidade e comunhão. Não há como entender a fé de um apóstolo Paulo, que o fazia tão resiliente, tão sólido ante as tão intensas lutas que ele viveu. Não há como entender isso sem compreender essas duas palavrinhas. Um coração fiel, que por isso mesmo ganhava o direito de comungar ainda mais intimamente com Cristo e com Deus. E daí vinha a sua força. E daí vinha essa luz, que de tal modo era potente e eloquente, que quando do seu martírio em Roma, os guardas de Tigelino, a mando de Nero, prendem Paulo, deixam uma noite preso. No outro dia o levam para uma carruagem, tomam a Via Ápia, em determinado momento param a carruagem e dizem: ande alguns passos, saiba que serão os seus últimos. Os guardas o acompanham e ele, sem proferir nenhuma palavra. Mas o guarda que o acompanhava sentia que algo irradiava daquele coração, alguma força misteriosa, estranha, que simplesmente o fazia tremer. Porque era uma tal confiança, era uma serenidade ante a morte iminente que ele, o guarda, não havia visto até então. Talvez tantas outras vezes havia sido ele designado para eliminar alguém, para aplicar a pena capital, mas diante daquele homem, pela primeira vez ele havia sido surpreendido. Como alguém pode lidar com a morte iminente com tamanha serenidade? Era a força da fé. Era a luz que irradiava daquele coração fiel e que, justamente por ser fiel, transmitia a presença e a vibração do Cristo. Ao se aproximar do desfecho, o guarda vai erguer a espada para aplicar o último golpe. Não consegue. A mão lhe treme. Ele não consegue efetuar o ato final e diz então a Paulo: eu lamento a sua situação, não queria ter que fazer isso. Ao que Paulo, então,
na coragem de sua fé, na grandeza daquela alma e daquele coração fiel, diz: pois não me lamente, meu filho, porque eu parto da terra cumprindo deveres sagrados. E o que me espera logo após é o abraço do Divino Mestre. É a vida eterna. Esse é o meu destino. Mas e o seu? Depois do ato infeliz, terás de voltar à convivência com Nero, com os seus asseclas. Por mais seja o palácio soberbo, por mais vejas esse poderio imenso, um império grandioso, por mais contemples os mármores de Roma, da cidade eterna, o que é isso ante o que me espera? Por isso eu te pergunto, meu filho, qual de nós dois está em pior situação? Eu que parto com o coração tranquilo pela certeza de sempre ter buscado fazer o meu melhor, de sempre ter buscado ser fiel, ou você, que infelizmente ainda preso aos ditames das ilusões do mundo, acaba por cometer esse ato. Aquele guarda não foi capaz de terminar a incumbência, precisou vir outro para dar o derradeiro golpe naquele grande apóstolo. Então, quando nós olhamos para vidas assim, um Paulo, um Pedro, que prestes a ser crucificado, tem ainda a grandeza de dizer: por favor, eu não sou digno de morrer como Jesus. Pelo menos invertam-me, para que eu possa olhar o que me espera, para que os meus olhos apontem para o Divino Mestre, para que as minhas mãos o agradeçam. Quando nós olhamos para a grandeza de vidas como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, que em meio às suas tormentas pessoais, e não foram poucas, transitavam com uma serenidade que impressionava, é preciso busquemos refletir de onde vem isso. E aí novamente somos remetidos a essas duas palavrinhas: fidelidade e comunhão. A alma fiel, a alma que age cada vez mais conforme o que tem aprendido com Jesus, torna-se digna de uma presença mais viva do Mestre em si. E é essa presença a que acerena as tormentas, a que pacifica as tempestades, a que faz luz em meio à sombra, a que consola as almas ao redor, a que ergue os ânimos caídos daqueles que talvez não passem pela provação, mas vendo aquele que passa com tamanha serenidade, sentem-se convidados a uma nova vida, impelidos a uma nova realidade, a uma experiência, a uma busca mais profunda por Deus. Porque algo sobre o que tenho meditado bastante ultimamente é aquele trecho que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, último item do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O título é Proveito dos sofrimentos a outrem. Quando olhamos para essas vidas, quando analisamos o seu impacto em nós, nós vemos o quanto de suas dores e de suas lutas eles conseguiram gerar proveito para outras tantas, milhares, às vezes no tempo, milhões de almas. Fé, portanto, é também a capacidade de tirar da dor, da luta, do testemunho, bênçãos, luzes e benefícios a outras almas. Nossa fé será tão mais profícua, tão mais verdadeira, quanto mais pudermos produzir, a partir de nossas tormentas, serenidade. A partir de nossas sombras, luz. A partir de nossas dores, paz e resignação. A alma fiel, ela adquire essa capacidade, transmutar os elementos. O que era tormenta,
naquela alma vira paz. O que era dor naquela alma vira confiança. O que era perseguição numa alma vira compreensão. Esse é o poder da fé. Como dizem os Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, a base da regeneração, a mãe de todas as virtudes, porque ela trata da relação mais primordial da nossa vida, a nossa relação com Deus. Enquanto esta não estiver sã, todas as outras poderão ou estarão comprometidas. Enquanto essa, que é a mais fundamental de nossas relações, não estiver equilibrada, não for profunda, não estiver bem estabelecida, outras relações em nossa jornada estarão fragilizadas. Seja com pessoas, seja com circunstâncias, com coisas. Quando a relação com Deus não está fundamentada como deve ser, a nossa relação com o dinheiro poderá se desequilibrar. A nossa relação com o poder poderá se perverter. A nossa relação com o sexo, a nossa relação com uma outra pessoa, todas as outras relações estarão ou serão passíveis de desajuste, desequilíbrio, enquanto esta fundamental, não estiver devidamente ajustada. Por isso a importância dessa virtude e por isso queríamos refletir especialmente sobre ela num contexto em que geralmente ela mais se desenvolve, o contexto das tormentas do caminho. E já que lembramos a figura de Paulo, lembrando também a passagem da tempestade no lago de Genezaré, quando Jesus, desperto na embarcação, acerena aquele cenário, nós nos recordamos também de uma outra passagem que está narrada no livro Paulo e Estevão, que esse grande apóstolo de Jesus pôde experienciar já nos últimos anos da sua vida, que é uma passagem muito marcante, não só pelo fato, pelo ocorrido em si, mas pelas lições que dela, ou dele, desse acontecimento, nós podemos depreender. Como nós sabemos, após o seu retorno a Jerusalém para auxiliar o apóstolo Tiago, que havia permanecido ainda naquela cidade, Paulo ele é preso, levado a Cesareia Marítima, onde ficaria por 2 anos como prisioneiro. Mas, percebendo que em determinado momento uma grande trama era elaborada para que ele pudesse ser morto também numa espécie de teatro similar ao da crucificação de Jesus, avisado por Lucas, Paulo toma uma das mais impactantes decisões suas ao longo de sua vida. Ele, como cidadão romano que era também, embora hebreu de nascimento, ele apela a César. E todo cidadão romano tinha esse direito. Quando julgasse que estava submetido a uma injustiça, poderia apelar a César. E assim se dá. E é uma cena muito marcante porque Paulo está há 2 anos preso. Lucas, sabendo daquilo que estava sendo tramado, corre, toma uma montaria e pela madrugada afora vai até a cidade de Cesareia, que ficava algo distante de Jerusalém, para avisá-lo sobre aquele plano. E ele, na expectativa, o que aconteceria, o que Paulo decidiria, como eles poderiam evitar aquele acontecimento. E então Paulo faz o apelo a César. Quando ele diz isso, Lucas arregala os olhos, porque ele fala assim: mas Paulo, o seu gesto não vai ser compreendido. Os demais cristãos vão achar que você está fugindo ao testemunho. Que você não vai aceitar o martírio como tantos outros já haviam aceitado, por amor e fidelidade a Jesus. E aqui a gente vê a grandeza de uma alma para além daquilo que fica registrado nos livros, nos anais da história. Para além daquilo que é visto, nós vemos o compromisso de fato de uma alma. Paulo diz assim: Lucas, não me importa, em verdade, o que os outros pensarão. Importa-me, antes de mais nada, ser fiel ao Cristo.
Se julgarão que eu estou fugindo ou não, não é comigo. O que me importa é o que minha consciência diz. Se a minha imagem passar para os séculos arranhada, eu não estou preocupado com a minha imagem. Eu estou preocupado com a minha fidelidade a Jesus. São lições assim que nos atestam o que é o evangelho real. Para nós hoje, em tempos às vezes de tanta exposição essa que se mescla com os nossos esforços de fé, de vivência do evangelho, de alguma sorte contaminando às vezes determinadas decisões nossas, tarefas, atuações, ver um coração que estava disposto a sacrificar a sua imagem para permanecer fiel, atesta-nos o que é fé de fato. Fé é compromisso com Jesus. Então ele decide isso e haveria então de iniciar a sua longa jornada até Roma. Uma das cenas mais belas do livro Paulo Estevão se dá quando ele está despedindo-se da multidão que veio vê-lo ali em Cesareia Marítima. Anciãos, jovens, crianças, viúvas, os cristãos da comunidade de Jope, de Jerusalém, de Antioquia, todos descem até a orla para despedirem-se de Paulo, porque ele não mais voltaria àquelas terras. Até então, ele não havia ido até Roma e o restante da sua tarefa estava, ou seria ali, em Roma, na Espanha também, mas sobretudo em Roma. E ele inicia a sua jornada. Um centurião havia sido designado para acompanhá-lo, junto com ele foram Lucas, Timóteo. Eles iniciam passando por diversas cidades ali, no que hoje é a Turquia, a costa da Turquia, então o navio ia fazendo trecho, parava nos portos, eles e tal, até que eles chegam à ilha de Creta. Na ilha de Creta, Paulo tem uma intuição. Ele sente, olha, eu acho que seria mais interessante nós ficarmos aqui no porto de Calói-Limenes, aguardando melhores condições de navegação. Eu intuo que, se não decidirmos por isso, a nossa viagem não será tão serena assim. Ele fala isso com o centurião Júlio, que a esse tempo já havia se afeiçoado profundamente a Paulo. Tamanha era a fé, a fortaleza daquele coração, que o próprio centurião designado para levá-lo como prisioneiro gostava de estar próximo dele, ouvir as suas palavras. Mais à frente, quando chegam em Roma, ele chegaria a dizer: quisera eu ser como tu, Paulo, um prisioneiro do Cristo. Tamanha a fé e a força daquele homem. Tamanha a confiança que se estabeleceu entre eles que Júlio, o centurião, deixava Paulo sem as algemas, porque ele confiava que aquele homem não fugiria. Quando eles vão se aproximando de Roma, ele fica constrangido porque precisava prendê-lo de novo. Então ele não sabia como falar: Paulo, eu preciso pôr as algemas de novo. Então ele fica assim, Paulo percebe, estende os pulsos e diz: meu amigo, não exista constrangimento entre nós, cumpra o seu dever e estende os pulsos. É então que Júlio diz: Paulo, que grandeza de alma. Eu queria ser como você, um prisioneiro do Cristo. O seu coração está de tal modo vinculado a Jesus, a tua vida é de tal modo ser fiel a Ele, que eu gostaria e ao mesmo dia ser assim. Então veja, um evangelho que é transmitido na mera convivência, pelas almas fiéis. Mas, antes de chegar até Roma, ele compartilha essa percepção com o centurião que vai levar ao capitão do navio. Tem um prisioneiro aí que ele está dizendo que seria melhor nós passarmos algum tempo aqui nesse porto sem avançarmos, porque ele intui que a navegação não será tão amena se insistirmos. Então você imagina como que o capitão recebeu essa orientação. Um reles prisioneiro falando para ele, o capitão da embarcação, que deveria ser melhor que eles ficassem ali. Óbvio que ele recebeu com absoluto desprezo, ainda satirizou o centurião: mas você está dando ouvidos para esse tipo de gente? Enfim, seguiram adiante. Não pararam em Calói-Limenes. Foram em direção a um outro porto da ilha de Creta, chamado Fênix. E aí, nos 2 primeiros dias, após arparem de Calói-Limenes, o tempo foi ameno. Aquele sol, céu azul. O próprio Júlio, o centurião, pensava consigo: eu acho que dessa vez o Paulo errou.
eu acho que dessa vez a intuição dele não estava assim tão afinada. No terceiro dia, começa a tormenta. Mas de tal modo que não viam nada à sua frente. E não foi um dia, não foram 2 dias, foram 14 dias. Depois entrem no mapa e vejam. Eles estavam em Creta. Iam de Calói-Limenes ao porto de Fênix, que fica no sudoeste da ilha de Creta. Vejam depois onde eles foram parar no Google Maps, Ilha de Malta, para termos uma ideia da experiência que esses corações foram submetidos. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os recursos, radares, sonares, satélites e tudo mais, o oceano muitas vezes ainda é assustador. A gente vê aqueles vídeos da internet. Agora você imagina aqueles homens, vamos pensar mais próximos de nós, que em 1500 se lançavam ao mar, sem saber onde dariam. Por isso que Camões consagrou-se como um dos imortais da nossa literatura, porque ele cantava a epopeia daqueles homens de fé. Imperfeitos, tinham claramente as suas imperfeições, mas homens de coragem e de fé. Agora, voltemos ainda mais no tempo, há 2000 anos atrás. Estar no meio de uma tormenta como aquela, sem qualquer espécie de sonar, de telefone, de pedido de socorro, nada, absolutamente. Só a grandeza, a potência da natureza, a chuva, a tormenta e os corações imersos em tudo aquilo. Mas diz-nos Emmanuel, no seu registro dessa passagem, a figura de Paulo assomou-se ainda mais grandiosa em tudo aquilo. Porque enquanto todos duvidavam, todos temiam, desalentavam-se, todos abatidos, aquele homem, na grandeza de sua fé, a todos consolava, acompanhava, visitava cada um deles, dizendo que comessem, que se fortalecessem, que confiassem. Dizendo mais, chegaremos em terra firme, mas aprendamos a lição. Porque ele faz daquela situação de tormenta real, num mar físico ali, numa embarcação de fato, ele faz daquilo uma profunda reflexão sobre a vida e as tormentas do caminho, da travessia. Porque, meus amigos, minhas amigas, quantos de nós ou já vivemos isso, ou haveremos de viver, viveremos mais de uma vez, não nos sentimos assim em determinado momento da travessia? O céu era azul, o dia claro, de repente, parece que tudo desabou. É o anúncio de uma enfermidade, é a partida de alguém querido, é um revés inesperado, é a tormenta que chega. Quem de nós não terá passado ou não haverá de passar por isso? Mas eis a ocasião, eis o momento de estarmos ainda mais próximos de Jesus. Porque, lembremos-nos da passagem, quando a tempestade se mostra no horizonte, o que os discípulos correm para fazer? Acordar Jesus, que de algum modo estava dormindo na polpa do barco. Atentemos para o símbolo. Jesus em nosso barco representa os compromissos que com ele assumimos. Mas ao longo da travessia da vida, vamos relegando o mestre à polpa, ao fundo da embarcação. Jesus, o Evangelho vão ficando em segundo plano. Nossos compromissos de melhoria, de renovação, de perdão, com os quais nos comprometemos do lado de lá, antes da travessia, vão ficando relegados a segundo plano. Os dias são claros, a água é serena. Por que pensar nisso agora? Deixemos para depois. Mas eis então que a tempestade surge no horizonte. E o que é o primeiro movimento a que ela nos induz? Onde está o nosso sustentáculo de fé? Onde estava o Cristo?
Antes, acordado em meu barco, de repente eu nem percebi, ele estava a dormir. Não que Jesus durma em serviço, é que nós o deixamos dormir em nós, esquecidos do que assumimos com ele. Esse é o símbolo bonito. Então alguém poderia perguntar, como tem sido a pergunta de tantos filósofos ao longo dos séculos, por que a dor na criação? Por que a luta? Por que as tormentas? Por que não apenas dias ridentes e mares tranquilos? Responderemos com Leon Denis, aqui já recordado hoje. Suprimir a dor, isto é, retire a dor da criação, e suprimireis ao mesmo tempo uma das coisas mais belas da vida, a coragem de suportá-la. Olha que reflexão belíssima. Tire a dor da vida. Se nós tirássemos a dor da vida, nós tiraríamos ao mesmo tempo alguns dos mais belos quadros que a humanidade já pôde ver. A coragem de homens e mulheres que passaram por ela com dignidade, com grandeza, com confiança em Deus e desenvolvendo potenciais internos, desabrochando a sua alma. É para isso que ela serve, para nos reaproximar do divino, para nos fazer ver um Cristo que há por desenvolver em nós. E então, naquele contexto de tormenta e tempestade, há um momento em que Paulo diz, transformando aquela experiência em lição para todos os presentes, em lição para todos nós. Ele diz assim: começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Porque o navio em que eles iam estava repleto de trigo. Era um navio muito carregado, com muitas pessoas e também com muita carga. E quando surge a tempestade, a tormenta, um dos primeiros movimentos dos que ali estavam foi alijar a carga extra, para que o barco, de alguma forma, pudesse superar aquele mar encapelado. E atentemos para a beleza da lição. Qual uma das principais lições da dor, da tormenta em nossas vidas? Além de nos aproximar de uma maneira ainda mais profunda de Deus, do Cristo, de nós mesmos, ela nos ajuda a discernir com mais clareza o que é essencial do que não é. Então analisemos os momentos de tormenta em nossa vida. Meditemos como o que antes a gente considerava assim tão importante, quiçá essencial para a vida, quando rebenta a tempestade, aquilo automaticamente vai indo para as últimas posições. Porque quando a tormenta se faz, fica mais claro para nós o que é essencial e o que não é. O que era ilusão e o que não é. Nos dias tranquilos, ridentes, o excesso de haveres, de posses, de conquistas, reconhecimento, prestígio, talvez envolviam toda a mente da criatura, todo o seu sentir. Ela gravitava em torno daquilo. De repente ela recebe um diagnóstico e tudo aquilo cai por terra, porque agora o essencial é a vida. O essencial agora são os laços, são os amigos que lhe dão suporte. Então, as tormentas da vida, elas chegam para aliviar o peso da nossa existência. Quanta carga inútil a gente vai colocando no navio. Quanto peso desnecessário a gente vai levando travessia fora. Quantas ilusões tomamos como bagagem essencial. Apreço do mundo, excesso de haveres, de prazeres, aplausos, reconhecimentos, ilusões de toda sorte. Vem a tormenta e a gente vai jogando tudo isso, barco afora, para que fique ali o que é essencial.
afetos, conhecimentos, valores espirituais, esperança, fé, virtudes, enfim. É o que Paulo diz. O primeiro movimento, quando a tempestade rebenta, além de despertar o Cristo, de chamar-nos a um convívio mais estreito com Ele, aprendemos a filtrar em nossa existência as coisas pelo seu devido valor. A família ganha importância, as amizades também. O que vai na bagagem do espírito, para além de quaisquer bagagens e adornos de ordem exterior. Então o nosso olhar ganha uma nova profundidade, como que somos investidos de uma nova lente que ajuda-nos a ver a vida com mais clareza, a medir as coisas pelo seu real valor. Então abandonamos caprichos para aceitarmos cada vez mais e plenamente, diz Paulo, a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis flutuante no abismo. Traduzindo em outras palavras, também no momento de tempestade, de tormenta da vida, nós vemos o quão frágeis são aquelas bases que antes julgávamos tão sólidas. Quantas das vezes em nossa vida apoiamos a nossa pretensa estabilidade e segurança nas posses que teremos, na saúde do corpo físico, na presença desta ou daquela criatura fisicamente junto de nós, numa influência ou num cargo que teremos. Para milhões e milhões de criaturas ainda no mundo, essa será a base de sua, entre aspas, segurança. Mas vem uma tormenta da vida e mostra que aquilo é folha ao vento. O que parecia tão sólido, indestrutível, da noite para o dia, é papel esvoaçante. Como temos visto ao longo dos séculos, quantas criaturas que se fiaram exclusivamente em imensas fortunas para vê-las ruir da noite para o dia. Que se fiavam num poder, num pretenso poder que teriam, num cargo, em forças a que poderiam recorrer de violência, de imposição, para descerem de seus pedestais, de suas coroas, de seus tronos e rolarem ao abismo da miséria espiritual. Quantos e quantos espíritos, quantas e quantas vezes nós já vivemos isso? Em outras palavras, portanto, a tormenta nos ensina que segurança real na vida só há uma, a que se baseia em Deus e na nossa relação com Ele. E só se sentirá realmente seguro aquele que sabe estar fazendo a sua parte. Porque, lembrando novamente Emmanuel, não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. A relação com Deus não se baseia em palavras, não se baseia em adornos, não se baseia em ritos, em sacramentos, ela se baseia em atitudes, em escolhas feitas conscientemente. Por mais que uma criatura tenha tido uma vida envolvida com a religiosidade, se o seu coração não estava efetivamente aderindo àquele propósito existencial, no momento da tormenta ele vacilará. Aqueles, no entanto, que construíram sobre a rocha, não temerão as tempestades. Os rios que correm, a ventania, porque sentirão a segurança das bases, que nasce não de uma presunção ou pretensão, nasce do coração fiel, que reconhecendo a sua imensa fragilidade, faz a parte que lhe cabe, depositando toda a sua confiança e segurança em Deus. É o que a tormenta também nos ensina. Meu filho, minha filha, não confie em bases frágeis, não confie nas bases do mundo. Hoje são, amanhã não serão. Hoje tens, amanhã não terás mais. Hoje temos saúde física, amanhã poderemos não ter. Hoje temos esse ou aquele cargo, amanhã não será mais nosso.
Hoje temos tais recursos, amanhã nos serão tomados, como nos ensina o bonito livro de Jó nas Escrituras. A fé daquele homem que disse, tendo perdido absolutamente tudo que não era seu, lhe havia sido emprestado. Ele tem a grandeza de alma, então, de dizer, Senhor, tu me deste, tu me tomaste, seja feita a sua vontade. Seja louvado o teu nome. Eis o que nos ensina as tempestades. Prossegue ainda Paulo. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta, nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Então, quantas vezes nós próprios, por invigilância, por desatenção, nos lançamos a essas tempestades sem estarmos devidamente preparados. E então os naufrágios, a que muitas vezes temos sido remetidos pela nossa própria invigilância. Mas há ainda uma outra lição muito bela, porque ele observa que ali naquela embarcação estavam criaturas de toda sorte. Estava ele, um prisioneiro romano, juntamente com outros prisioneiros. Estava ali o centurião romano, Júlio, seus soldados. Estavam ali comerciantes daquela região da Turquia, da Grécia, de Roma, enfim, pessoas de toda sorte, ricas e pobres, prestigiosas ou não. E ante a tormenta, estavam todos ali abraçados uns aos outros. Por isso Paulo diria, vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, crianças, mulheres, idosos, enfim. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus a dor nos irmana. Os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem, tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. Quando a dor nos visita, quando a tormenta é atroz, todas as titulações humanas, as rotulações com que nos diferenciamos uns dos outros, seja por cultura, seja por etnia, seja por crença, tudo isso torna-se automaticamente secundário quando a dor nos irmana. Quando nós sofremos ou quando vemos alguém sofrer, a dor, ela nos iguala, coloca-nos numa craveira comum, porque essa é outra de suas funções. O que é elemento exterior, apenas de rotulação, o que é imagem, a dor faz desvanecer, para que alcancemos a essência das criaturas, das coisas, das situações. De modo que Paulo sai engrandecido dessa experiência, coração fiel que era, prevê que chegariam em terra firme, como de fato chegaram. Depois de 14 dias de tormenta, aportam como náufragos na ilha de Malta. E há ainda uma passagem bem interessante, quando Paulo chega em Malta e eles fazem uma fogueira para se aquecer, depois, todos aqueles dias envoltos em tempestade, encharcados, molhados, fazem uma fogueira. Paulo vai pegar lenha e é então picado por uma víbora. Os habitantes daquela ilha pensam, nossa, esse realmente é perseguido por Deus, porque não bastasse a tempestade da qual ele escapou, ainda vem aqui e uma víbora o pica. Ele simplesmente sacode a víbora assim, lança nas chamas e ele fica tranquilo, todos esperando que ele viesse a falecer, e aquele homem inabalável segue como se nada tivesse acontecido. Então a grandeza da fé e as ocasiões mais propícias para que a possamos desenvolver. Isso que nos estimula, que nos inspira em Paulo, nesses grandes nomes, que são os pioneiros de nossa crença, de nossa jornada, isso é a destinação de todos nós. Por isso, quando a vida nos beneficiar, e é esse o verbo que queremos realmente utilizar, nos beneficiar com as tormentas no caminho, que possamos mudar o olhar, que possamos pensar como legítimos discípulos de Jesus que nos propomos a ser, não mais como
Oh, que problema, que luta, que dor, que possamos pensar antes, como Paulo nos ensinou a fazer. Que bênção, Senhor, já ser considerado digno de poder lidar com isso. Paulo mesmo, antes dessa jornada para Roma, quando ainda estava na cidade de Corinto, ali ele é preso em decorrência de uma trama, né, que fizeram alguns perseguidores do evangelho naquela cidade. Quando ele vai ser preso, eles esperam o momento da pregação, lá na igreja de Corinto, adentram com as ordens de prisão, e aí começa um tumulto naquela igreja. Alguns cristãos desejariam revidar, porque era uma prisão injusta, por óbvio, e aquela bagunça e tal, quando então Paulo ergue a sua voz, e tem algumas das palavras mais marcantes, pelo menos para mim, quando li o livro Paulo Estevão. Porque o desfecho era conhecido, ele seria preso, seria submetido às chibatadas. Injustamente. Mas ele então se ergue, volta-se para a comunidade e diz: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Em outras palavras, que evangelho nós estamos buscando? Se nos revoltamos quando a tormenta nos visite? Em que evangelho nós acreditamos? Se há revolta, inconformação em nosso coração, quando o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos mais juntos dele, de confiarmos ainda mais nele, de permitirmos que ele se engrandeça, se avive mais em nós, para que a sua presença acerene a tormenta, a turbulência do nosso coração. Então, uma outra lógica de pensamento, luta, desafio, testemunho, dor, é a ocasião propícia de fortalecimento dessa virtude essencial. É a circunstância onde poderemos encontrar mais Cristo em nós, onde poderemos estar mais perto dele e do seu amor, onde poderemos sentir-nos ainda mais unidos à nossa finalidade, à nossa destinação, reconhecendo as imensas forças que jazem latentes em nós e que não seriam reconhecidas não fosse aquilo que nos desafia a ser mais fortes, a desenvolver mais qualidades, a ir mais fundo em nós. As tormentas, portanto, ainda nos acompanharão por muito tempo, até um dia em que, de tal modo será a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, que dela não mais precisaremos. Mas até lá, quanto a navegar pelos mares da vida, quanto a trazer Jesus para a nossa embarcação, para que ele, como nauta experiente que é, por já ter singrado esses mares da vida em outros tempos, há muito tempo atrás, para que ele compartilhe conosco a sua experiência de argonauta sábio que conhece cada um desses caminhos dos mares e das travessias da vida. Bendigamos, portanto, quando as tormentas nos visitarem. Terá entendido o Senhor que já somos dignos, que já estamos aptos para dar um passo além na nossa relação com Ele, na nossa relação com o Senhor da vida, para que, por mais envoltos em sombras, possamos construir aquilo que também é a fé, o refúgio seguro e sereno em meio à tormenta. Fé é isso, a luz que brilha tanto mais quanto mais escura for a noite, o refúgio, a fortaleza, que serão mais seguros e sólidos quanto mais intensa e vigorosa for a tormenta lá fora. Que possamos mergulhar nessas experiências, delas saindo, produzindo grandeza não só em nós, mas também para outrem. Admiramos essas vidas que dos seus sofrimentos tiraram proveito para si e geraram proveito para tantos. Passavam confiantes, serenos, embora a tormenta rugisse lá fora. Que possamos nos inspirar neles, adquirindo, com a comunhão que pudermos estabelecer com Jesus, também essa capacidade. Este é o caminho, esta proposta para todos nós,
tendo a certeza, como também diz Paulo nessa passagem aqui do livro Paulo Estevão, que os dias ridentes, os dias amenos, calmos e alegres são também parte fundamental da vida. Pedem de nós constância, pedem de nós reflexão, ponderação, preparação, porque os dias tormentosos também virão. Assim como a vida e a natureza são marcadas por estações, também a nossa jornada. Teremos os dias, os meses da primavera, do verão, mas haverão também os outonos e os invernos da vida. E muito do que aprendemos com o Espiritismo e com o Evangelho não é senão uma preparação para o inverno que há de vir. Como Timóteo, certa feita, ouviu ou leu do seu pai espiritual Paulo, escrevendo a ele na segunda epístola a Timóteo: procura vir antes do inverno. O inverno virá, as tormentas virão, isso é certeza, mas que possam nos encontrar mais preparados, porque nos dias tranquilos e amenos, convivendo, cultivando a experiência com Cristo, no servir, no orar, no aprender, as tempestades hão de nos encontrar mais preparados, solidificados em nossa fé, para passar por elas na longa travessia da vida que um dia há de nos levar ao porto, enfim, da paz, da plena integração ao Divino Mestre. Que o exemplo desses grandes corações nos possa inspirar, que a natureza, com as suas lições sem palavras, nos possa educar, e que bendigamos quando o Senhor nos considerar dignos de passar e de testemunhar as nossas tormentas pessoais. A todos muita luz, muita paz, que sigamos aproveitando esse clima, essas vibrações e toda essa presença espiritual para que o nosso coração saia daqui ainda mais fortalecido. Que Jesus nos abençoe.